Esto vale a pena, Olá, programa Em Discussão está no ar. O seu filho começou a gostar de ler porque viu você lendo algum livro? Pois é, isso acontece, é comum. Mas e se você tentou incentivá-lo e ele até gosta das figuras, por exemplo, mas a leitura não sai? Pode ser que ele tenha dislexia. O distúrbio acomete de 5 a 17% da população mundial. Tem o que fazer? É isso que eu vou saber com a nossa convidada, Sueli Teixeira. Ela é psicóloga clínica e também terapeuta familiar. Agradeço muito a sua presença. Já esteve aqui no estúdio, não é, Sueli? Muito obrigada. Sueli, dislexia. Vamos começar pelo conceito. A gente sabe que tem essa relação direta com o aprendizado da leitura e da escrita. O que é dislexia? Dislexia é exatamente isso. É quando a criança tem a dificuldade de desenvolver a linguagem, né, e a leitura. Então ela tem os complexos dela e a família não entende, a mãe não entende o que está acontecendo. E às vezes acha que a criança tem um outro problema, não entende que ela tem que ter paciência, ter entendimento, para que possa desenvolver essa fala da criança, né? Então aí a mãe precisa ter muita paciência e se ela perceber alguma coisa, é buscar uma ajuda, porque senão ela não sabe e aquela criança ela vai tendo o medo, vai dando até medo dela continuar na leitura e no fim ela está com esse transtorno que não é uma doença, é um transtorno que leva a criança a não desenvolver a fala dela e a leitura. Agora, então, por isso que geralmente se descobre quando entra na escola, que começa o letramento. Mas pode ser antes também, se o pai já está acostumado assim, vamos começar a ensinar um pouquinho antes de entrar na escola, aí já dá para ter... Hoje as crianças estão indo mais cedo para a escola, né? Então tem-se já o desenvolvimento da fala desde já dos 3 anos, da escrita, e já vai começando aquelas habilidades da criança. Então ali já vai percebendo. Às vezes muitas mães não percebem que aquela criança também está com dificuldade de fala desde criança, que geralmente a criança começa a falar um aninho, até um ano e meio, ela já está desenvolvendo a fala. E nisso, se aquela criança já está com dificuldade, essa mãe ela já tem que estar visualizando isso para ela poder já buscar uma ajuda, uma fono, né? Às vezes também a psicóloga já desde pequeno, para ir desenvolvendo, porque às vezes esse transtorno, as mães, a família ainda não conhece direito, não pensa que o filho tem dislexia. Quando ela descobre que o filho tem esse transtorno, a família fica muito disfuncional, ela não acredita, sabe? Não é isso. Então tem também um choque quando a família descobre que aquela criança tem um problema. Entendi. E aí é um jeito também, tem que ter um jeito específico de tratar isso. Sim. É hereditário, doutora? Alguns casos são hereditários. E alguns casos também ocasionam até com o meio social, com o desenvolvimento ambiental. Então, mas se o pai ou a mãe tem a chance de ter... Há muita chance de ter. Ah, tá. Mas aí então o pai já tem uma dificuldade de leitura também? Sim. Porque isso segue pela vida toda e, né, dá para alterar, se aprende a ler, mas aí depende de um apoio. Depende de um apoio, por isso que a família precisa estar muito interligada. Porque se o pai ou a mãe já tem essa dificuldade e busca dentro no conceito da família, ver se outras pessoas também têm, então já... E se o filho já está apresentando alguma coisa, isso quer dizer que realmente é hereditário. Então vamos buscar ajuda para poder ter esse desenvolvimento. Então, no sentido, o pai já fazer muitas leituras com os filhos, já buscar ir ensinando para ver qual o grau, até para buscar a ajuda médica. Isso que eu ia lhe perguntar também, porque, por exemplo, se a pessoa depende do Sistema Único de Saúde, muitas vezes demora para agendar e é uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Que médico que tem que se procurar? Olha, primeiro buscar uma fono, né? Depois trabalhar com o neuropsicólogo, o psicólogo, né? E principalmente o psicopedagogo. Certo. É onde vai ter essa equipe multidisciplinar para que possa dar orientação a essa criança
E como também essa criança, a família lidar com esta criança. Quando é desencadeado isso na escola, no período escolar, o professor, que ele vê que essa criança está com dificuldade, é muito importante que ele também faça um tratamento, um acompanhamento com o psicólogo, com aquele que também está tratando aquela criança. Entendi. Agora, doutora, eu fiz uma pesquisa aqui sobre os possíveis sinais da dislexia, até para ajudar aí o papai, a mamãe que está com dúvida. Sim. E é difícil chegar a um diagnóstico. Tem doenças que a gente trata aqui no programa e fala, poxa, peregrinei 1, 2 anos. A dislexia sim ou já se encontra rápido esse diagnóstico? Olha, acredito que todos os transtornos vai tendo uma causa e ela vai sendo descoberta. Certo. Às vezes tem muitos casos que ela também se confunde com o TDAH. Ah, então. Né? Então o TDAH tem uma diferenciação. Então vai ter o professor é que vai vendo qual é a dificuldade da linguagem e da escrita, daquele aprendizado escolar. Mas os pais em casa, eles já estão tendo já como que eu falo para você? E já estão tendo um desenvolvimento dessa criança que não está sendo muito bom. Entendi. Então ela já sabe, opa, ele não está falando direito, tem dificuldade na fala. Então isso que eu estava naquela questão, porque vamos supor, eu procuro um sistema, quem tem uma condição vai no psicólogo, vai no neuro. Sim. E depois, mas quem vai no Sistema Único de Saúde, às vezes demora um pouco para agendar. Demora. Então a orientação aos pais para prestar atenção nesses sintomas, porque daí na hora da consulta ele pode ajudar mais no acompanhamento, que o médico vai perguntar, ele é assim, não é, às vezes a criança não fala muito. Então vamos lá, por exemplo, existem algumas características: dispersão, fraco desenvolvimento da atenção, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, isso a senhora falou bastante. Sim. Dificuldade de aprender rimas e canções, fraco desempenho da coordenação motora, dificuldade com quebra-cabeças, falta de interesse por livros impressos. Então, isso tudo aqui forma um conjunto de características que o pai já tem que estar atento. Já tem que estar atento. E eles sabem, né? Às vezes assim, vai ler um pouco, vamos ler uma historinha. Então, aquela criança, ela está ali, mas ela não está prestando atenção. Às vezes, ela está distraída com alguma coisa. E, às vezes, a criança, ela tem a atenção dela numa outra coisa. Não nos jogos, no livro. Então, quando o pai começa a perceber isso, opa, mas espera, tá esperto aqui, mas não aqui. Forçar aquela criança a tentar aprender, entender o que está acontecendo, para ela poder falar, conversar com o médico, com o profissional e principalmente com o professor. Porque o professor, a família que não tem essa condição de levar logo cedo nessa equipe que é o psicólogo, Sim. que é o fono, né? Que é o psicopedagogo. Então, ela é o professor que vai ajudar. É o professor que vai falar, olha, tem que levar para um acompanhamento. Agora, o professor, eu vi uma pesquisa dizendo que os professores, em geral, eles estão bem orientados sobre Sim. isso, tem informação. Mas eles reclamam que não tem tempo adequado, porque para essa criança teria que ter um tratamento diferenciado, né? Sim, essa criança, ela teria que ter esse tratamento diferenciado, mas também tem umas vantagens do dislexo. Se ele buscar essa outra vantagem, quando se tem o diagnóstico certo, que por essa equipe que deu, essa criança, ela tem provas diferenciadas, a letra é maior, ela tem um acompanhamento especial, até com uma calculadora na hora da prova. Ah, isso pode? Pode, porque ela é vista com esse transtorno, então ela tem que ter essa ajuda. Mas aí, para ter isso, é onde o professor vai diagnosticar ali, naquela hora, para ele poder ter esse tratamento diferenciado. Eu li que, por exemplo, na questão matemática, ter, por exemplo, uma tabuada para ele, e uma fórmula de matemática, já deixar prontinha, então ele pode ver a fórmula, não sei porquê, mas tem... Para ele ir associando, porque ele não conseguiu entender aquilo. Quando ele começa a ver aqui o visual, aí ele começa a trazer para cá. Então é por isso que ele tem essa ajuda especial. Agora, o problema básico é na fonética e, por exemplo, não é só uma leitura
lenta, por exemplo, vou ler aqui, fraco, a gente sabe que tem criança que lê assim, Sim. fraco, não é só isso, ele troca as letras, troca a frase, só para a mãe saber e o pai saber identificar como é que é é uma leitura... É uma leitura difícil, porque ele troca as letras. Às vezes a família pensa que ele está até com brincadeira. Aí às vezes dá um rir, não sabe o que é aquilo, mas é a dificuldade dele que ele tem da fala. E às vezes quando ele não está lendo rápido, já tem aquela noção, é onde, opa, vamos ver o que está acontecendo. E tem muitos pais que ainda não entendem, ainda criticam, muitos falam assim, olha, presta atenção, você está com preguiça. Mas é uma questão cerebral mesmo, né? É uma questão não há cerebral. conexão, não... Por isso que é um transtorno. Então, sabendo, esses pais, tendo esse acompanhamento em casa, eles vão saber ajudar esse filho que está com essa dificuldade. Então, não é só ler, fazer a criança ler, é o acompanhar o olhar da criança, acompanhar a fala dela para poder ajudar. E toda vez que essa criança conseguir ler um trecho, conseguir desenvolver aquilo, ela realmente ser motivada. Porque pode ter muito caso de depressão, né, doutora? Porque a criança pode se sentir alijada ali do ambiente. Na escola, por exemplo, sou tratada diferenciada. Também para você é fácil você ter uma calculadora aí, né? Exatamente. É complicado. Olha, então, lidar com esse fato também é muito importante, principalmente quando começa a adolescência, que já tem os amigos que estão prestando atenção. Se essa criança, se esse adolescente não tem esse acompanhamento, ele vai tendo um comportamento depressivo, baixa autoestima, e ele fica desmotivado a ponto de não querer ir para a escola. Nossa, aí é complicado. Aí é complicado. Agora, ou ele começa a bagunçar, a não prestar atenção. Porque a matemática, por exemplo, se você perde o fio da meada, como se dizia, você vai se desmotivando, né? Então tem que ter um acompanhamento. Agora, na escola, talvez entre os amiguinhos, a gente já fez muito programa aqui sobre bullying, talvez ali esse menino, essa menina, aliás, a incidência é 3 vezes maior em meninos, né? Em meninos. Ele não vai se sentir acolhido. Eu acho que daí, e talvez o professor também, claro, depois do diagnóstico tem esse tratamento diferenciado, mas acho que o pai ou quem cuida dessa criança, esse olhar, eu acho que seria importante porque nós falávamos aqui, por exemplo, de quantos grandes personagens da história, como Einstein, por exemplo, John Lennon. Se você colocar na internet aí, famosos com dislexia, poxa, Einstein foi um dos maiores gênios que passou pela humanidade, né? Nossa, sim, então, sim. Eu acho assim, se foi diagnosticado o seu filho, qual é a orientação que a senhora dá? Porque assim, a coisa do olhar o copo cheio e não vazio, porque ele pode não ter algumas habilidades para certo desenvolvimento da leitura, da escrita. Isso. Mas ele tem, por exemplo, a chamada inteligência visual. Então, assim, quanto disso não dá para ser explorado, ainda mais num mundo hoje que se quer tanta criatividade, né? Exatamente. Então, hoje, até com essa criatividade que nós temos, a criança tem essa dificuldade. Então, às vezes, ela não tem habilidade nisso aqui, mas se os pais entenderem, serem pacientes para ajudar naquela dificuldade que está apresentando, mas ajudar a desenvolver as outras habilidades, ele vai formando aquela criança, vai dando a autoestima e vai desenvolvendo essa característica dela. Agora, se os pais... Talvez, é claro que a gente, né, não, é um campo assim, muito abstrato isso que eu vou falar, mas... Quiçá a natureza não disse, olha, você tem que desenvolver essa imaginação aqui, esse aqui é o seu dom, é para isso que você veio, né? Sim. Porque a gente cita, a senhora citou casos, por exemplo, de Walt Disney. Sim. Que foi um grande criador e tinha dislexia, né? Tinha dislexia. Walt Disney ele é estudado por empreendedores, porque diz que ele separava os projetos dele e ele tinha 3 salas. Então a sala dele era da imaginação, ali ele deixava tudo vir na cabeça e ele escrevia. Aí ele mesmo mudava de sala e falava assim, agora aqui é o cara pé no chão. Isso aqui não, isso aqui é loucura, isso aqui não. E depois tinha uma outra sala. Tem um livro dele que fala sobre isso. É sensacional, foi um homem imaginativo que trouxe contribuições para o mundo muito importantes. Se essa criança, a mãe identifica que ele tem uma dificuldade e não sabe estimular esse lado criativo, imaginativo, a criança pode perder um grande gênio achando que ele é um preguiçoso, talvez. Agora você falou, achando que é um preguiçoso. Então, hoje, nesse mundo de impaciência que
estamos vivenciando, pais que têm que trabalhar, às vezes a criança fica com a empregada, fica com a avó, né? Fica com a... Então ela não tem essas habilidades. É muito importante hoje os pais ajudarem o filho na dificuldade dele, entender o que o filho está pedindo, fazer uma leitura daquele, o que ele está passando. Porque às vezes o pai também não está entendendo. Ele não entende, ele não está indo bem na escola, mas não é porque ele não quer, é porque ele não entende mesmo. Então, às vezes ele é bom em uma matéria, mas no outro ele não é. E hoje está mais que provado que não são aqueles que tiram as melhores notas que são os que vão ter mais sucesso na vida, né? Sim. Embora isso, você que está nos assistindo aí, molecada, não é desculpa para tirar a nota ruim, não, né? Sim. Até porque a gente vive num mundo hoje muito complexo e que o futuro é tão imprevisível. Sim. Que toda criança tem que ter uma boa base de lógica para saber se vai seguir a sua profissão no ramo aí, por exemplo, da computação. Sim. Tem que ter uma boa base em todas as áreas, porque não se sabe o futuro, principalmente profissional, ele é muito indefinido cada vez mais, né? Profissões vão acabar e outras novas vão surgir que ainda nem existem. E quantas, né? E quantas profissões que já são inexistentes e outras que estão surgindo. E às vezes são essas habilidades que as pessoas estão buscando desenvolver para que nessas novas profissões que estão vindo, às vezes coisas que nunca nem imaginaram, e às vezes é uma pessoa que teve dificuldade lá na leitura, na matemática, mas vem desenvolvendo no campo da informática de uma forma assim, estrondosa, sabe? Formas aí grandes empresas e tem dificuldade na matemática. Agora, eu vejo aqui outros sinais, na idade escolar, por exemplo, dificuldade na aquisição e formação de leitura, pobre conhecimento de rima, desatenção, volta aqui, e dispersão. Sim. A gente pode, de alguma forma, usar o corpo, por exemplo, eu gosto muito de ler andando, às vezes eu estou no parque e falo, esse cara é maluco, né? Porque ele está lendo ou escutando alguma coisa, porque andando eu vou... Agora, se eu parar e sentar, parece que já melhorei muito. Quando eu era adolescente, eu começava a coçar as costas, falava, eu não consigo ficar mais de 1 hora sentado aqui, né? Mas quando eu vou andando, parece que o meu corpo movimentando e eu pensando, eu me dou bem. E eu consigo assimilar, né? A gente pode usar o nosso corpo também nesse sentido? Se a criança não consegue ficar... Às vezes tem vontade de dançar louca, né? Sim. Quanto que se esse pai está instruído para ajudar aquele filho, que ele percebeu que está tendo essa dificuldade, olha, não é só a criança, é o adolescente. Quanto que hoje o adolescente ele está se escondendo, ele está se escondendo no quarto dele, ele está buscando outras coisas e realmente no estudo ele não tem habilidade. Então esse pai ou essa criança, alguém que possa ajudar a forma de estudar, tanto no lúdico, trazendo aquela coisa, como no material, mesmo que quando estiver estudando, nem que faça joga o material no chão. Mas busque uma forma de fazer com que aquela criança se interesse por aquilo que está acontecendo. Certo. Né? Ela se interessando, ela vai ter mesmo, ela não aprende de uma forma, com a continha demais, mas ela aprende ela colocando os cubinhos aqui. Opa, ela já sabe aqui. Então, essa forma, novamente falar da palavra, buscar essas habilidades que aquela criança está desenvolvendo e como ela pode estar desenvolvendo aquele estudo. E, principalmente, motivar essa criança. Sabe, não é elogiar toda hora, mas elogiar quando ela fez alguma coisa que está certo, naquela hora elogiar. Olha como você conseguiu. Isso vai motivando aquela criança a buscar cada vez mais ela mesma uma forma diferenciada de estudar. E falando em diferenciado, a senhora havia dito que, por exemplo, quando você... por exemplo, eu faço uma leitura aqui, a gente, pela leitura, a gente vai se aprofundando no conteúdo. Sim. O dislexo, ele forma um filminho na cabeça dele, em vez dele, já que ele tem essa dificuldade com a leitura? Sim, o dislexo, ele vai, mesmo ele lendo, é como se ele fosse formando um filme na cabeça dele. Ele vai visualizando tudo que, se você fala de um jacaré, estuda uma historinha de jacaré, ele já viu tudo aquilo. Ele já viu o jacaré, ele vê a água, ele vê tudo. O Walt Disney viu o castelo ele lá. Viu o castelo, né? Ele estava ali pensando, procurando uma forma de buscar
como lidar com as empresas dele, Sim. quando ele viu de longe aquele castelo. Ele Na falou, hora ele viu, ele visualizou aquilo, voltou rapidinho para lá e montou o castelo e hoje, como você mesmo falou, ao Walt Disney, né? E isso tudo de uma visualização que ele teve daquele castelo. A senhora acha que isso pode também ajudar os pais a conduzir na profissão ou naquilo que ele quer empreender? Porque fala, poxa, aqui nessa área talvez não, mas talvez numa área artística, Sim. numa outra área que exige a imaginação. Se bem que Einstein não é foi da área da, poxa, ele ganhou o prêmio na área como físico, né? Mas Então, você sabe que Robert, as pessoas disléxicas, às vezes não ficam muito na conta. Hoje, as pessoas disléxicas ajudam muito mais a buscar, vou descobrir o buraco negro. Eles têm essa habilidade diferenciada daquele que está ali na somatória. Ele vai já buscando outras coisas, onde vai descobrindo coisas que nem aquele outro estudioso conseguia trazer. Por causa dessa imagem que ele vai formando. Então é interessante a senhora falar isso, porque eu vi um estudo, por exemplo, aqui o que o Einstein disse. Ó, Einstein disse o seguinte: a imaginação é mais importante que o conhecimento. A frase da imagem foi escrita por ele no livro sobre religião. Aliás, esta frase foi escrita por ele no livro sobre religião cósmica e outras opiniões e aforismos, publicado em 1931. O parágrafo inteiro dessa frase, imaginação é mais importante que o conhecimento, é o seguinte. Diz ele, Einstein, eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz a evolução. Ela é rigorosamente falando um fator real na pesquisa científica. Exatamente. Porque a gente tem como a imagem é uma coisa, para de imaginar as coisas, seja produtivo. O que o Einstein está dizendo aqui, ele é rigorosamente falando um fator real na pesquisa científica. E aí, fazendo essa ligação, doutora, eu vi um estudo também falando sobre o aprendizado das máquinas, né? Todo mundo dizendo aí que, olha, daqui a pouco não é só as profissões básicas que vão ser substituídas, a advocacia, por exemplo, vai ser reduzida muito a demanda de profissionais, enfim. E esse especialista diz o seguinte, a máquina, tudo que você fizer em grande quantidade, se você tiver uma grande quantidade de dados, você não consegue competir com ela. Quando for um grande número, e também na rapidez. Só que a máquina, ela não faz uma questão que a imaginação faz, que é a da conexão. Então ele dá um exemplo do camarada que descobriu uma onda, eu não lembro o nome da onda lá, e aquilo para ele na época não serviu nada. Mas ele viu que quando ele emitia aquela onda, a água fervia do outro lado. Aí ele falou, pô, isso aqui não serve porque eu quero, mas na cozinha isso aqui seria maravilhoso. Inventou um micro-ondas. Então ele dá um exemplo que o nosso cérebro ele faz essas conexões de imaginação que a máquina não faz. E essa vai ser a diferenciação daqui para frente para essa criançada que está chegando aí no mercado de trabalho, fazer essas conexões que as máquinas não fazem. Então, se o seu filho tem dislexia, eu acho que o recado é esse, né, doutora? Que ele tem um potencial fantástico, mais imaginativo do que as outras pessoas, que tem que ser bem canalizado, né? E não olhar o copo vazio e falar assim, você é preguiçoso. Você sabe que, você falando agora disso, Thomas Edison também era dislexo. Pois é, outro grande gênio. Então, Thomas Edison, ele usava muito, as pessoas às vezes falavam assim, você não vai conseguir, porque todas as vezes que ele tentava plugar a tomada, aquilo explodia. E ele nunca desistiu, foi a persistência, o dislexo, na realidade ele é mais persistente para ele conseguir. Quando ele coloca aquela ideia, ele vai atrás. Thomas Edison, ele sabia que ele tinha alguma coisa aqui, a intuição falava, vai que você vai conseguir. Então, todas as vezes que alguém falava para ele, você não vai conseguir, olha aí, de novo você explodiu, você é o incapaz. Ele falou, não, ninguém pode falar que estava errado. Simplesmente não é que estava errado, é que não era daquele jeito. Agora eu vou tentar de uma nova forma. Então, de tantas tentativas que ele fez, aí teve alguém que acreditou nele e falou, agora vai que você... Agora vai. Ele falou assim, isso não quer dizer que todas as outras vezes que eu tentei estava errado, é que não era daquele jeito. Agora, doutora, qual é a orientação que se dá também para os professores, né?
Porque tem uma criança, talvez não tenha o diagnóstico, porque a mãe não conseguiu, o pai, mas também eu li que mesmo não tendo diagnóstico, porque, lógico, você tem um número de corte ali para você falar, não, daqui para lá é dislexo, daqui para cá não é. Não é. Mas se ele está ali no limite e ele tem uma dificuldade, ele também pode se beneficiar de um tratamento, de uma aula diferenciada, né? Para o professor, qual seria a orientação? E para os pais também, mas, por exemplo, verbalizar uma leitura, ler em voz alta, a prova diferenciada, tem mais alguma orientação? Olha, na realidade, na rede pública, vamos dizer na rede pública, está um pouco difícil da professora dar conta disso. Até ela ver a dificuldade daquela criança que está ali e diagnosticar aquela criança com dislexia, já foi-se muito tempo. Porque diante de tantas crianças que estão ali, ela prestar atenção justo naquela, mas tem sim, quando ela começa a perceber que aquela criança está com dificuldade, ela é tímida, não é que é tímida, ela está com medo de ler porque ela sabe que ela vai errar. Ela não consegue, a professora consegue, ela já vai percebendo onde ela busca a ajuda. Por quê? Quando ela vê que isso, ela começa realmente, olha, ler em voz alta. Porque se a criança for ler só no pensamento, ela não vai conseguir. Ela não mas sabe... eu digo também, alguém lê para ela, porque ela vai também... É isso. Então, por isso que eu falei para você que o dislexo, dependendo do estudo dele, ele tem as vantagens também. Alguém vai ler para ele, para depois que ler, ele falar sobre aquela história, né? Uma coisa que é muito importante que nós falamos, a criança, quando é percebida assim, tudo que ela lê, depois que ela acabar de ler, é muito importante o pai, ou a mãe, ou a professora, fazer ela explicar um pouco sobre aquilo que ela leu. Isso é um treino que ela vai fazer. Porque se é só ler e deixar, ficou. É falar sobre aquilo. Falar sobre... Porque eu vi, por exemplo, um psicólogo dizendo que a escrita, e inclusive, são os mais antigos que dizem, mas acho que isso não mudou. Ele falou, se você digitar no computador, o conhecimento fica no HD do computador. Se você escrever, vai para o seu HD. Vai para o seu HD. Ele fala que escrever é muito importante, é um processo de escrever. Se a criança tem dificuldade de ler e de escrever, de falar, enfim, eu acho que esse processo de ela falar, pelo menos fala o que você imaginou sobre isso, também faz com que o cérebro vá assimilando aquele conteúdo, né? Exatamente. Aprender de fato. Exatamente. Quando, então, alguém vai ler, né, nesse ganho que essa criança vai ter, esse adolescente vai ter, alguém vai ler. Aí, o que você entendeu? Então, ela vai, aonde vem aquele visual, ela conta aquela história perfeita. E ela até incrementa mais, mas por quê? Porque ela entendeu daquele jeito. Agora, na leitura, ela não consegue. Entendi. Pode ser um bom roteirista. Depois ele fala, só, eu vou falando a história e você vai escrevendo para mim. Não, tudo tem jeito. Eu agradeço muito a Sueli, que esteve aqui com a gente, é psicóloga, é terapeuta familiar também, terapeuta né? Familiar. Atua aqui em São Paulo, na capital paulista. Sim, aqui em São Paulo. Por isso que a terapia familiar é muito importante. Estudar o sistema familiar. Às vezes a disfunção está ali e os pais não estão percebendo. Entendi. Pois é. Eu sei que você ficou com curiosidade, querendo saber mais, mas claro, como sempre, é só colocar nas redes sociais aí, no YouTube, nosso programa, se você não está acompanhando pelos canais da TV aberta, e aí mandar a sua mensagem para a gente, e a gente sempre traz os temas e podemos voltar a esse tema se for do interesse público. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigado também a você pela sua audiência. Até o próximo programa. Vale a pena, né? Muito bom.